Oi, tudo bem? Meu nome é Ian Castro, eu sou da agência Intermídias, especializada em marketing digital e trabalho há 10 anos com comunicação digital. Sim, eu praticamente tirei capim da internet. Então eu venho aqui falar com vocês um pouquinho sobre como vai ser esse novo normal. Então, depois do período de pandemia, o que é que vai mudar? Aliás, o que é que já está mudando, né? O jeito das empresas, dos órgãos públicos, até as próprias pessoas se comunicarem com as outras pessoas, como é que a internet está ajudando que isso aconteça e como é que vai acontecer esse fluxo de comunicação cada vez mais digital e cada vez mais remoto, não presencial, depois desse período de pandemia. Vamos lá? A primeira coisa que eu queria trazer aqui para a mesa é que as pessoas têm mania de dizer que o brasileiro é tecnológico. E, de fato, a gente é early adopter em toda tecnologia nova, a gente efetivamente gasta muito tempo na internet, muito tempo nas redes sociais. Só que uma coisa é você adotar a tecnologia, adotar o dispositivo, você usar uma tecnologia. Outra coisa é você ser digital, é você trazer aquela tecnologia ali para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, incorporar ela nos seus hábitos. E isso a gente não era muito, né? E não sou eu que estou falando, não. Acho que a pandemia mostrou isso melhor do que qualquer evento que poderia acontecer em escala global. Então as empresas, os órgãos, todo mundo, instituições seculares, elas tiveram que se reinventar, digitalizar os seus processos, começar a fazer o home office, trabalhar com operadores remotos. Então muita coisa mudou porque fomos simplesmente obrigados a mudar. Então a gente poderia usar as mesmas ferramentas, o Zoom, o notebook, o celular, só que usa de forma diferente. E essa transformação, é claro que ela teve uma escala institucional, né? As empresas, e a maior dificuldade das empresas foi se adaptar a isso, mas também teve um grau pessoal. A transformação ela teve que ser individual. Então as pessoas começaram a usar mais e-commerce, começaram a consumir cursos online, o que não era comum. Então se a gente vê a busca pela palavra yoga online, como fazer yoga, no Google, ela triplicou depois de março. Simplesmente porque as pessoas tinham que usar os meios tecnológicos como fontes de informação, como ferramentas de trabalho. Então as pessoas também se digitalizaram. E isso tudo casou que a gente começou a ver coisas incríveis aí. Bancos 100% digitais fazendo contratos de financiamento 100% digitais. Venda de apartamento completamente online. Aulas de crianças completamente online. E isso efetivamente mostrou que ser tecnológico, ser digital, é muito mais do que a gente achava que era. E aí vem a próxima questão. Como é que isso afeta a vida das pessoas, como é que isso afeta a vida das empresas, né? As empresas são órgãos vivos também. Como é que as instituições públicas são afetadas por esse brasileiro 2.0, 3.0, enfim, com esse brasileiro que agora ele é genuinamente digital. Eu vou começar pelas organizações, porque é meu DNA, mas é claro ver como as organizações correram para fazer esse dever de casa de adaptação digital e como muitas foram muito bem sucedidas. Então a primeira mudança, eu acho que é a mudança cultural. É a mudança dos gestores entenderem que existe sim trabalho remoto, que a pessoa simplesmente não está do outro lado enrolando ou dormindo, que existe sim gestão de equipe remota, então você pode usar ferramentas de gestão, a gente vai falar sobre ferramental já também, para visualizar o trabalho dessa equipe, para entender a produtividade, para inclusive fazer comparativos do período que não era remoto, né? Algumas empresas, inclusive a minha, tiveram um ganho muito grande de produtividade, as pessoas efetivamente produzem melhor em casa, claro que com as devidas ferramentas e com a devida gestão, mas as pessoas não houve uma queda de produtividade como era esperado pela maioria dos gestores tradicionais. Então essa cultura digital, inclusive de fazer contratações remotamente, muitas empresas conseguiram conduzir seus processos seletivos e continuar selecionando colaboradores ainda que em período de pandemia, normal. Essa adaptação e principalmente a documentação disso, isso para mim foi o maior ganho no âmbito corporativo ou institucional que existiu agora nesse período de pandemia. Para falar mais de home office ou de rotinas de trabalho, eu acho que alguns pontos que a gente pode observar foram a mudança ferramental. Então vou falar aqui de duas ferramentas muito claras que já eram muito conhecidas e usadas inclusive, mas que as empresas ignoravam solenemente, que é o Zoom. Então, as plataformas de videoconferência, né? Temos o Zoom, o Google Meet, várias, enfim, mas
as empresas finalmente entenderam que reuniões podem ser conduzidas online. O quão de ganho de tempo isso gera, o quão ganho de produtividade isso gera, e também ajudou um ponto muito importante, que é eliminar ou resumir reuniões desnecessárias. Então, se você tem uma cultura corporativa que exige muitos encontros e que geralmente os encontros não têm pontos decisivos, não tem grandes decisões a serem tomadas em grupos, são só apresentações, isso virou um PowerPoint, isso virou uma reunião de 5 minutos no Zoom, isso virou um e-mail, e assim houve também aquele ganho de produtividade, ele foi reforçado por esses pontos. E ainda no ferramental, a gente descobriu também, a gente enquanto empresa, digamos assim, a gente descobriu também as ferramentas de colaboração. Então, o Google Drive, o próprio Microsoft Office 365, tem outras como o Zorro, enfim, tem milhões de plataformas de colaboração que basicamente fazem a mesma coisa, que é deixar que várias pessoas tenham acesso a documentos e possam modificá-los, inclusive, ao mesmo tempo. Se a gente fosse voltar 10 anos atrás e perguntar quais empresas aqui usam plataformas de colaboração online, era praticamente nulo, zero. Talvez empresas de TI ou empresas muito maiores, com sedes internacionais, mas no Brasil mesmo, quando você mandava um arquivo no Google Drive, do outro lado era um parto para esse arquivo ser aberto ou ser sequer entendido, porque as pessoas simplesmente não tinham a cultura digital. Elas sabiam que era o Google, usavam para guardar foto, porque o celular lotava, mas elas não sabiam que o Google Drive oferecia mais uma série de ferramentas, inclusive corporativas. E a terceira mudança, para a gente maior de todas, foi a mudança nos investimentos. Então, é a mudança no budget. Então, você vai fazer o planejamento da sua organização agora. É claro que o marketing digital tem um peso muito maior do que ele tinha 3 meses atrás. Então, uma vez que toda a atenção da população simplesmente foi migrada para os meios de comunicação digital, é impossível hoje você fazer um plano de marketing, um plano de comunicação, seja ele institucional, de captação de clientes, de relação com cidadãos, enfim, seja qual for o objetivo, você não pode hoje simplesmente excluir o digital. Não sabemos se tem uma segunda, ou terceira, ou quarta onda do Covid, não vou entrar nesse mérito aqui, mas o que acontece é, finalmente os anunciantes entenderam que o público deles está online. Então, nada contra a TV, nada contra a rádio, nada contra o jornal, mas também existe a internet. E agora eu acho que foi impossível de ignorar isso. Então, grandes empresas vão ter sim que usar o Facebook Ads, o Google Ads, anunciar online nos meios de comunicação, ainda que os meios de comunicação tradicionais, mas o online ele simplesmente não pode ser ignorado a partir de agora. Vocês concordam com isso, galera? Eu estou sendo muito inocente. E um ponto intimamente ligado a esse que a gente acabou de falar é o como. Então, ok, eu já entendi que a gente tem que se adaptar às novas tecnologias, a gente tem que ter uma cultura mais digital, a gente tem que investir em marketing digital, que eu tenho que usar plataforma de colaboração. Mas e o como é que faz isso? Essa é a parte mais difícil, pessoal. Eu não vou dourar a pílula para vocês. Não é um processo fácil. É um processo trabalhoso, é um processo árduo e é um processo contínuo, não é imediato. Apesar de muitas empresas terem conseguido avançar muito nesses 3 meses, mas a questão é que a gente precisa pensar no mudar o como. Não necessariamente mudar o quê. Então, o core business das empresas, eles vão continuar sendo os mesmos. Quem vende pneu vai vender pneu, quem atende o cidadão vai atender o cidadão. Só que como é que a gente faz isso? Como é que eu consigo transformar processos que são analógicos há 50 anos em um processo digital que inclusive converse com o nível de comunicação, o nível de maturidade digital do meu público? O maior exemplo disso que eu posso trazer é um cliente da gente que ele simplesmente conseguiu uma incorporadora local e eles conseguiram digitalizar todo o processo de compra do imóvel. Por que eu estou trazendo esse exemplo? É porque nosso cliente, não necessariamente, mas é porque para mim não existe nada mais burocrático do que um processo de financiamento do imóvel. Quem fez sabe que tem milhões de documentos, é uma pilha desse grossura de documentos, você não para de assinar coisa. E eles conseguiram, com outros bancos também que trabalham com eles, digitalizar todo esse processo e vender efetivamente apartamentos online. Quando eu falo vender apartamento, eles tiveram a conversa, meios digitais com o possível cliente, eles mostraram o apartamento através de tour virtual, de fotos, eles tiveram todo o processo de convencimento e de negociação online e, por fim, eles assinaram um contrato online e assinaram um contrato de financiamento online. Pois é, então, para mim, se eles conseguiram, com tanto de entraves burocráticos que esse processo tem, praticamente qualquer empresa do planeta vai conseguir também. E esse exemplo
traz dois pontos importantíssimos para essa conversa aqui que a gente está tendo. O primeiro é o como do uso do digital. Para que usar o digital? Não é só o como, é o para quê. Então, antes a gente entendia marketing digital ou ferramentas de comunicação digital como mais um meio de comunicação com o cliente. Então, basicamente, a gente queria dizer alguma coisa e queria que alguém do outro lado ouvisse. Só que o que a pandemia também mostrou pra gente é que os meios digitais, eles não são só meios de comunicação. Eles são meios de prestação de serviços. Então, efetivamente, a gente tem que entender o nosso perfil no Instagram não como uma forma de conversar com nossa audiência, de dizer alguma coisa, de ouvir um feedback relacionado à comunicação, mas sim como uma forma de prestar serviço. A gente tem que entender que o inbox é uma espécie de saque online. Você tem que ter protocolos, você tem que ter uma equipe responsável, você tem que ter processos claros e definidos, porque aquilo ali termina não só sendo uma interface de comunicação com o seu cliente, mas ele é a própria prestação do seu serviço, ou do serviço da empresa que você representa, do órgão que você trabalha. Então, o peso dos meios de comunicação digitais começa a crescer quando as pessoas entendem que é um meio de ser atendido, não só de ver as novidades. Então, os bancos entenderam isso há muito tempo. Então, o Twitter dos bancos, o Twitter não é uma forma de dizer, tudo bem, a gente tem novidades. Não, o Twitter virou um saque. As pessoas ligam para o autoatendimento do banco, ficam presas naquela URA infernal que não vai para lugar nenhum. Então, elas vão no Twitter, reclamam e tem um resultado mais rápido, tem um retorno mais rápido da sua reclamação do que teria se estivesse no telefone. Assim como os bancos, os e-commerces também já entenderam isso. Quando você faz uma compra num grande e-commerce e tem algum problema, se você reclamar no Instagram ou se você comentar publicamente, você vai ter um retorno muito mais rápido do que se você simplesmente seguir todos aqueles protocolos de atendimento que eram mais analógicos ali e foram adaptados. Então, a grande questão de como encarar o digital depois dessa pandemia não é a gente precisa investir, a gente precisa ter um perfil bonitinho e colocar coisas lá no Instagram, no Facebook, no Google, no YouTube, enfim, não. É entender que esses meios também fazem parte da experiência de compra ou a experiência de uso do seu cliente. E, inclusive, isso leva a outro ponto, que as pessoas passaram a mudar os seus critérios de avaliação dos órgãos e empresas. Então, as pessoas antes, elas avaliavam preço, claro, né? O tipo de serviço, os diferenciais de mercado, a fachada do prédio, a organização da loja. E agora elas começam a avaliar se o perfil do Instagram é atualizado, se o e-mail responde rápido, se o site é bem organizado e é fácil de fazer as coisas, se quando ela bota um produto no carrinho de e-commerce, por exemplo, ela consegue fechar a compra rápido, ou tem muito entrave, ou pede CPF, blá blá blá. Isso virou um critério de avaliação que determina a compra, determina o uso. Então agora vocês têm não só que fazer o seu dever de casa físico, digamos assim, mas vocês têm que fazer o dever de casa digital. Não é para criar um diferencial online, é para você entrar no jogo, é para você ficar ali competindo pau a pau, desculpa a expressão, com outros players. Então o digital ele ganhou esse lugar que é um lugar de respeito em relação ao serviço, não só em relação à comunicação. Eu sei, pessoal, que pode parecer cri-cri da minha parte, ou pode parecer supervalorização, mas acreditem em mim, não é. Eu já passei por diversas experiências aqui, em diversas empresas de âmbitos diferentes, de segmentos diferentes, e quando elas evoluem, quando a maturidade digital aumenta, você começa realmente a ver um reflexo disso no público final, no consumidor final, no cidadão, em quem você está atendendo. E agora, com a Covid, a régua para as outras empresas que não tinham essa maturidade digital subiu junto. Então, hoje, assuntos como a otimização do site, o quão legal é o SEO dele para ele aparecer no Google, isso aí, antes era uma discussão muito técnica que poucos clientes tinham, hoje isso é uma das primeiras discussões. Outra coisa, o UX, ou a usabilidade do site, o quão fácil é navegar pelo site, entender as seções, entender onde está aquele conteúdo ali que o usuário realmente precisa. De novo, isso era uma discussão que eu só tinha com aqueles clientes muito digitalmente maturos. Hoje passou a ser uma preocupação básica de todas as pessoas que estão fazendo sites agora nessa pandemia. A quantidade de informações disponível online
é outra coisa. Quando você vai procurar como é que está organizado o Instagram, tem lá os destaques, dentro dos destaques eles falam dos serviços, da história, apresentam a equipe. Todos esses fatos, eles passaram a ser parte dessa avaliação que o público final faz de vocês. Então hoje é muito comum que o usuário entre no site e vá procurar a quantidade de informações disponível online sobre você. Ah, esse cara ele tem Instagram, ele tem Facebook, ele tem canal do YouTube. Será que ele está funcionando? Porque se ele estiver funcionando, ele está atualizando esses canais. Se ele não estiver funcionando, ele não está atualizando. Então entendam como isso é grave, porque vira um reflexo da sua empresa. Hoje mais do que nunca. E uma coisa que eu aprendi com esses anos de experiência, e principalmente nesses 3 meses, é que parte da minha missão não é necessariamente vender online, ou aumentar o número de seguidores de uma empresa, ou fazer posts bonitos, mas sim fazer com que as empresas e organizações elas se adaptem a essa nova realidade. É trazer o planejamento, a organização, o ferramental necessário para que essa mudança, essa digitalização aconteça e que ela efetivamente consiga continuar fazendo negócios nessa era cada vez mais digital que a gente tem e que às vezes dá um saltinho de evolução como essa pandemia está mostrando. E eu trouxe aqui alguns exemplos de como isso sim é possível e sim dá resultados de verdade. O primeiro deles é uma instituição de ensino. Então ela já vem digitalizando a sua comunicação aí há algum tempo. Há 2 anos atrás ela percebeu que não precisava só digitalizar a comunicação em si, mas também o processo de vendas, e aí a gente começou a entrar na instituição, participou dessa criação desse processo, ajudou eles a criar um processo de mecanismos de captação de clientes online, que efetivamente funcionasse, mas o processo de vendas em si ainda era físico. Então o cliente, alguma hora ele precisava marcar uma visita, ir na instituição, ter uma palestra, fazer uma visita à estrutura física, levar o seu filho para ter entrevistas com coordenadores pedagógicos, enfim. Existia todo um processo que era impreterivelmente 100% físico. Não poderia acontecer online. Durante esse período, o cliente digitalizou todo o seu processo. Então, hoje, você pode ter o primeiro contato online, você vai ter uma segunda conversa, você vai fazer um tour virtual na instituição, todas as entrevistas e momentos de conversa eles vão ser conduzidos de forma digital e você efetivamente pode matricular o seu filho na instituição sem sequer ter pisado lá nunca. Tudo digital. E aí você me pergunta, Ian, esse negócio não funciona? É claro que isso não funciona, ninguém vai matricular o filho numa escola sem nunca ter ido, sem ter apertado a mão da professora. Acho que não. Meu cliente discorda muito de você. Ele conseguiu sim fazer várias matrículas no período online, inclusive porque ele não só digitalizou o processo de vendas, mas ele digitalizou também outros processos, inclusive de aulas. Então, enquanto várias escolas ainda estavam descobrindo como é que é fazer aula pelo Zoom digital, como é que vai ser para o ensino fundamental e para o ensino médio, essa escola ela já fez um planejamento, executou com maestria. Então, eles inclusive se destacaram nesse período de pandemia em relação a concorrentes que não tiveram a mesma destreza de se adaptar ao digital. Então, sim, as pessoas matriculam seus filhos em escolas a partir de contato 100% online. O segundo exemplo ainda é mais radical que isso. Eu estou falando de uma empresa que oferecia programas de personal training. Então você tinha ali programas de treinamento pessoal, treinamento personalizado, 1 para 1, físico, na sua academia do prédio ou em alguma academia que você precisasse. Enfim, eu estou falando de um serviço que é fundamentalmente físico. E esse serviço fundamentalmente físico foi sim adaptado para o digital. Então a gente partiu de uma premissa que era não só mostrar os exercícios para os clientes finais, mas conseguir acompanhar o desenvolvimento deles, se eles conseguiam fazer, ter algumas sessões que fossem simultâneas para o usuário final fazer o exercício acompanhado de um profissional, inclusive convencer as pessoas que sim, era possível fazer exercícios com auxílio online, não precisava um cara lá te ajudando a subir o peso, tirar peso. E isso foi uma descoberta incrível, porque a adesão foi muito grande. Essa cliente, ela basicamente oferece um programa de serviços voltados para pessoas que têm dores, e o público-alvo não era pessoas necessariamente jovens, eram pessoas da chamada melhor idade. Então tinha lá pessoas de 65, 62 anos
participando do processo de compra do produto, que foi 100% online, participando da plataforma de EAD no qual as aulas eram disponibilizadas, comentando, fazendo os exercícios, dizendo dificuldades, e inclusive participando também dos momentos que existiam um acompanhamento personalizado ou uma transmissão geral. Então existiam momentos que alguns profissionais da equipe, eles faziam aulões e mostravam essas pessoas pelo Zoom como é que faziam os exercícios e tal, e as pessoas efetivamente, eu tô falando aqui de um monte de velhinho de 65 anos, elas efetivamente ligavam o Zoom e faziam junto, e acompanhavam, relatavam suas dores. Era incrível, foi mais incrível ainda, porque se tratava de um público que não é digitalmente incluído, digamos assim, ele tem ainda, é claro que a adesão é muito grande, mas ele ainda tem dificuldades técnicas em operar meios de comunicação digitais. Estou falando de um produto que era extremamente físico, que é um treinamento para o seu corpo, então não tem como digitalizar, não tem como vir um braço do computador e levantar sua mão. E estou falando de um público que fez todo esse processo única e exclusivamente online. Então, para mim, é um avanço muito grande ver uma pessoa de 62 anos buscando no Google, participando de lives e comprando um produto online e executando os exercícios e sendo acompanhado pelo Zoom. Para mim, é um avanço inimaginável há alguns anos atrás. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei tudo aqui que eu tinha para falar. Espero que esses minutos tenham sido contributivos para a vida de vocês. E eu queria deixar uma última mensagem junto com a recapitulação breve de tudo que a gente viu aqui, tá bom? A mensagem é: não tema a mudança, abrace. Então a mudança é uma constante da nossa vida, em todas as áreas, em todos os tempos. Então simplesmente abraça essa mudança. Essa mudança de agora, o digital, participando mais do nosso cotidiano, da nossa rotina, dos processos de vida pessoais e vida corporativa, é inevitável e é algo que não vai voltar. Então a gente nunca mais, assim como a gente nunca mais usou um fax, a gente nunca mais vai pensar em fazer 12 reuniões presenciais em uma semana. Então algumas fatalmente vão virar online. Então voltando, pensa na tecnologia não só como uma coisa legal, um perfil no Instagram para o seu entretenimento, mas pensa em como digitalizar a sua rotina. Pensa em como essa tecnologia vai ajudar você a desempenhar tarefas do seu dia a dia melhor, como é que o Zoom ajuda você a otimizar o seu tempo de reunião, como é que o Google Drive ajuda você a corrigir textos de outras pessoas enquanto elas estão fazendo ainda o texto, não esperar elas terminarem de fazer, o quanto uma live com um especialista, uma live com uma autoridade, isso pode sim substituir aquele congresso que você ia no final do ano. Então pensa no digital como parte da sua vida, não como uma vida separada. Tá? É quase um discurso Matrix aqui, né? Não existem dois mundos. O mundo que a gente vive, ele é digital. Então aqui nesse ambiente aqui tem ondas Wi-Fi que são digitais. Não tem mais como dissociar uma coisa da outra. E, enquanto organização, pensa que hoje o digital é parte da sua vitrine, é parte de como você é visto, é parte do seu relacionamento com o cliente, é parte de como você é avaliado pelo seu cliente final, e cuide dele mais do que um meio de comunicação. Pense nele como um meio de negócios. Então hoje, o seu digital, ele é uma partezinha da sua instituição, é um ativo, é indissociável. Você simplesmente tem parte da sua empresa que é digital, que não tem, que é processos, que é ferramentas, que é pessoas trabalhando remotamente, que é confiar no trabalho dessas pessoas, que é poder selecionar pessoas que moram em outros lugares ou em outros países. E isso, de novo, não vai mudar. Você, enquanto organização, que vai ter que se adaptar. O quanto mais rápido você conseguir fazer isso, e melhor, de forma bem estruturada, com processos bem documentados, mais você vai conseguir vencer aí nesse cenário. E quando eu falo vencer, pessoal, não é necessariamente ganhar dinheiro, vender, não. É ter uma empresa que seja sustentável, é ter processos que sejam sustentáveis, é conseguir trabalhar com qualidade, é conseguir atender as expectativas que o cara do outro lado, o cara que você serve, ele tem de você. Então é isso que eu falo com crescer e como ter sucesso, tá bom? Então, não temam a mudança, abracem a mudança. E obrigado, foi muito bom falar com vocês esse tempo, tá bom? Tchau, até a próxima.